aí, pessoal, tudo bom? Ó, brincando, a gente já está na aula 5. Vê o precurso como está dando frutos para a gente, né? Vamos embora. A gente agora vai fazer uma série de questões interessantíssimas, tá? Sobre os equilíbrios químicos e também sobre o deslocamento do equilíbrio. Então, antes de fazer qualquer questão, eu queria que a gente viesse aqui para lembrar um detalhe que é super importante em equilíbrio químico. Vem cá comigo, vamos lá. Olha bem, pessoal, lembre-se, equilíbrio, o que é que eu tenho falado sempre? Equilíbrio é uma questão de velocidade. Quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. E para ter equilíbrio, eu tenho que ter pelo menos duas condições. Eu tenho que ter recipiente fechado, para que ninguém vá embora, porque no equilíbrio eu mantenho tanto o reagente quanto o produto na reação, tá? Lembre-se que uma reação em equilíbrio, ela não se completa. O que quer dizer isso? Ela não acaba, ela continua com reagente e produto, só que a velocidade com que o reagente forma o produto é igual à velocidade com que o produto se decompõe no reagente. Então, a condição de equilíbrio é que as velocidades do sentido direto e inverso sejam iguais. Quando isso acontece, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a concentração dos reagentes e dos produtos, o que, pessoal? Exatamente, constantes, não necessariamente iguais. Isso tem que ficar bem claro, tá? Porque no equilíbrio, se eu jogo para um lado, ele devolve na mesma velocidade. Então não precisa ser igual necessariamente. Agora tem que ser o quê? Constante, não altera a partir do equilíbrio. E outra é que a constante de equilíbrio, seja ela Kc, que é quando é em molaridade, ou Kp, quando é pressão, essa constante ela vai ter um indicativo do rendimento. Mas, Guga, eu ainda tenho um pouco de dúvida nisso. Por que rendimento? Veja, se eu lhe pedir para achar a constante de equilíbrio da reação que eu dei aí acima, a reação de Haber e Bosch. Então, vê, a gente vai ter aqui, ó, produto, que é quem? NH3 elevado ao seu coeficiente, né? Pelos seus reagentes, que vão ser quem? N2 e quem? E H2 elevado ao cubo. Então, olha que legal. Quando eu falo de Kc, eu estou dizendo que é a quantidade de produto que eu estou formando aqui, ó. É a quantidade de produto. Então, quanto maior a minha quantidade de produto, maior meu Kc e, com isso, maior o rendimento da reação. Então, pessoal, é uma revisãozinha básica que eu quero fazer com vocês para vocês entenderem isso. Outro detalhe: o único fator capaz de alterar a constante de equilíbrio, o valor da constante, é a temperatura. Quem desloca o equilíbrio para que mantenha esse equilíbrio, né, são os fatores de Le Chatelier: pressão, concentração e temperatura. Mas se eu alterar a temperatura da reação de um modo geral, não pontualmente, eu altero a constante. Então, vem comigo, vamos fazer algumas questões de equilíbrio que eu separei aqui para a gente se divertir. Vamos lá? Vamos ver. Olha, uma reação é reversível quando se processa simultaneamente nos dois sentidos. É verdade, a reação é reversível quando o reagente forma produto e produto se decompõe em reagente. Então, primeira coluna é verdadeira. Uma reação reversível atinge o equilíbrio quando as velocidades das reações direta e inversa se igualam. De novo, verdadeiro. Equilíbrio não é quantidade, equilíbrio é velocidade. 2. O equilíbrio das reações é dinâmico. Verdadeiro. O que é ser dinâmico? O equilíbrio de uma reação, ele, ao ser atingido, a reação continua acontecendo, só que a velocidade com que o reagente forma produto é igual à velocidade com que o produto se decompõe em reagente. Então, isso também é verdadeiro. O terceiro ponto: ao atingir o estado de equilíbrio, a concentração de cada substância do sistema permanece constante. Permanece.
Não necessariamente igual, mas entenda, equilíbrio é quando o que eu jogo você devolve na mesma velocidade, é um ping-pong. Então, as concentrações não se alteram, tá? Ficam constantes. Não necessariamente iguais, podem até ser iguais, mas não é necessário. Todas as reações reversíveis caminham espontaneamente para um estado de equilíbrio. Verdadeiro também, né? As reações tendem a alcançar o equilíbrio desde que elas sejam reversíveis e estejam em um recipiente fechado. Então, pessoal, o primeiro passo da gente hoje é entender exatamente o equilíbrio químico. Como é que se estabelece esse equilíbrio químico que eu estou aqui batendo, e não esqueça que é importantíssimo entender esse processo. Vamos lá, vamos para mais uma aqui. Ó, na equação abaixo, após atingir o equilíbrio químico, podemos concluir a respeito da constante de equilíbrio que, pessoal, a constante de equilíbrio é o produto sobre o reagente, não é um fato? Então, o que é que eu posso determinar? Quanto maior a minha constante, maior a quantidade de produtos, logo maior o meu rendimento. Então, ele bota na letra A, quanto maior o valor da constante de equilíbrio, menor será o rendimento. Não, claro que não. Que escassez independe da temperatura. Lembre-se, para uma determinada reação, o único fator que altera exatamente a constante é a temperatura. Então está falso. Se as velocidades da reação indireta e inversa forem iguais, a constante é zero. Não, a constante é a quantidade de produto sobre reagente. Para ela ser zero, ou eu não tinha reagente, ou eu não tinha produto. E no equilíbrio, eu tenho que ter reagente e produto. Kc depende das molaridades iniciais dos reagentes. Vê, isso dá para o cara ter uma certa dúvida, né? Kc é o quê? Constante de equilíbrio. Se é constante de equilíbrio, a reação tem um início, o quanto reagiu para chegar no equilíbrio. Não é verdade? Então, ela não depende da quantidade inicial, ela depende da quantidade em equilíbrio. E letra E, a resposta, né? Quanto maior for o valor de Kc, maior será a concentração dos produtos. Verdade, porque Kc é produto sobre reagente. Então, vê, pessoal, para não ficar nenhuma dúvida, vem cá comigo. Vê. Imagine que eu tenha uma reação assim, veja. A mais B produzindo AB. Certinho? Então, eu digo a você, olha, no início, eu tinha 10 mols de A e 10 mols de B. E não tinha produto, porque a reação está no início. Aí eu vou vendo que reagiu, tá? Eu estou botando valores aqui que eu estou inventando, tá? Reagiu 4 desse, 4 desse. E aqui formou 4 desse. Então, pessoal, no final é o que me interessa, é quando eu chego aonde? No equilíbrio. Por quê? Quando eu chego no equilíbrio, eu vou ter quanto? 10 menos 4, 6. 10 menos 4, 6. E 0 mais 4, 4. Então, quem é a minha constante de equilíbrio? A minha constante de equilíbrio vai ser exatamente quem? 4 sobre 6 vezes 6. Ou seja, a constante de equilíbrio é a concentração no equilíbrio. Então, não interessa a concentração inicial. Legal? Não é a concentração inicial que determina a constante de equilíbrio. Legal, né? Essa parte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem comigo, vem. Deixa eu diminuir aqui a minha presença na tela quando a gente estiver vendo a questão. Olha aí. Uma questão da Covest, que é quem faz a prova da FPS atualmente, né, da Faculdade Pernambucana de Saúde. Medidas de concentração para o sistema baixo em equilíbrio. Em equilíbrio. Em equilíbrio. Já está em equilíbrio. Então, basta colocar na expressão Kc uma certa temperatura fornecendo os seguintes resultados. Aí ele dá uma reação H2 mais I2 dando 2HI. E ele diz que no equilíbrio, grifa aí,
H2 é 0,1, I2 é 0,2 e HI é 1. E ele diz, determine a constante de equilíbrio da reação nessas condições. Então, pessoal, a constante é produto sobre reagente, todo mundo elevado aos seus coeficientes. Aí eu lhe pergunto aqui, 1 elevado ao quadrado, que é HI, né? H2 é 0,1 e 2 é 0,2. Então, isso vai dar 1 sobre 0,02, que dá 50. Então, é o valor da constante de equilíbrio. Então, pessoal, se está em equilíbrio, vai direto. Não tem nem o que pensar, tá? Se está em equilíbrio, a gente vai direto. O problema é se não tiver em equilíbrio, que aí a gente não pode fazer a reação direta, mas que daqui a pouco a gente vai fazer umas para que você possa perceber. Tá certo? Então, acho que essa foi bem tranquila, né? Essa foi sopa no mel. Não, é mel na sopa, né? Nem sei. Vamos lá. Mais uma. Pessoal, ele dá um gráfico. Opa, gráfico é sempre importante, né? E diz, temos representado no gráfico abaixo as concentrações dos reagentes e dos produtos de uma mesma reação. A reação é A mais B dando C mais D. Aí ele diz, ocorrendo no sentido da direita a partir do zero. Então, veja, a reação começa, essa é a representação do produto, que aumenta com o tempo, e o reagente, que diminui com o tempo. O equilíbrio não é atingido aqui, ó. O equilíbrio é atingido quando as concentrações ficam constantes, porque o que eu joguei, o outro devolveu. Então, quando o equilíbrio é atingido, eu vou ter C e D valendo 8, e A e B valendo 4, já que o reagente desce e o produto sobe. Então, quem vai ser 8 vezes 8, e aqui 4 vezes 4. 64 por 16, KC dá igual a 4. Então, uma questão também, embora seja uma questão de gráfico, mas uma questão bem tranquila para a gente resolver. Tu concorda comigo? Agora, Guga, e se a questão não der a concentração no equilíbrio? Aí vamos fazer. Vê, pessoal, fazer esses slides dá um trabalho. Vou escrever, é melhor, gente. Dá muito trabalho fazer isso aí. Foram colocados em um recipiente fechado de capacidade 2 litros. Opa, capacidade 2 litros, tá? 6,5 mol de CO e 5 mol de NO2. Preste atenção, no equilíbrio, eu geralmente não tenho produto. Concorda comigo? Aí ele diz, a 200 graus, o equilíbrio foi atingido e verificou-se que havia sido formado 3,5 mol de CO2. Pessoal, eu queria, antes da gente fazer no slide, eu queria fazer aqui no quadro, para a gente ter uma noção, tá? Do que vai acontecer, e depois eu mostro pelo slide. Sei lá, acho que é meio neurose minha, tá? Aqui eu tenho 6,5 mol, né? Do CO, e quanto? 5 mols de NO2, certo? E tenho quanto? E verificou-se que havia formado 3,5 de CO2. Vamos lá. Vem para o quadro aqui comigo, rapidinho. Depois a gente faz a questão no slide, vê. Toda reação, ela vai passar por 3 estágios, se ele não der em equilíbrio, né? Que é o início, quando eu tenho a quantidade inicial. Ele vai ter uma quantidade que é o quanto reage. E o final, que é, na verdade, o quê? Não é final, né? É o equilíbrio, certo? Então, veja, o volume é de 2 mol, 2 litros. Então, aqui, ó, eu vou ter quanto? 6,5 mol, 5 mol, 0 e 0. Só que ele me diz que no final ele observou que tinha 3,5. Então, pessoal, vê bem, se tu terminasse com 3,5, mas tu tinha 0, então reagiu quanto? Reagiu 3,5. Concorda? Isso aqui é o quanto reagiu. E o quanto reagiu segue o quê? Segue a proporção. Não é verdade? Segue a proporção.
Então, se segue a proporção, a gente vai ter aqui, ó, 3,5, a proporção é 1 para 1 para 1 para 1. Aqui é 3,5, 3,5, 3,5. Não tinha nada, formou 3,5. Tinha 6,5 com 3,5, sobrou 3. Tinha 5 com 3,5, sobrou 1,5. Aí, vou achar a constante. Lembre que ao achar a constante, é concentração molar. Então, é 3,5 sobre 2 vezes 3,5 sobre 2, dividido por 3 sobre 2, 1,5 sobre 2. Aí, ó, como o volume de todo mundo é 2, agora é só fazer 3,5 vezes 3,5, dividido por 3 vezes 1,5. Aí, ó, 3 vezes 1,5, aqui você, ó, cancela, tá certo? E faz a conta final direta. Então, pessoal, aqui a gente, ó, bastava vir direto para a questão. Olha no slide como vai ficar legal. No início eu tenho 6,5, 5, 0 e 0. Concorda? Aí agora, quanto é que eu vou ter? No equilíbrio eu tenho 3,5. Logo, eu já sei que reagiu quanto? 3,5, porque a proporção é 1 para 1, não é? Então, 3,5, 3,5, gastou 3,5, 3,5. 6,5 menos 3,5, 3. 5 menos 3,5, 1,5. Aí, ó, concentração, ele dividir todo mundo aqui, ó, mas não precisava, né? Porque o volume é igual. E aí, ó, 1,75, 1,75, 1,5, 0,75, daria 2,72. Questãozinha na letra C. Questão bem interessante, né? Lugar, e se eu não botasse o volume? Veja, nesse caso, se você não botasse o volume, não ia ter problema, porque o volume cancelou. Mas tem que botar sempre, tá? Não tem essa opção de não quero botar o volume, não. Isso daí não é a gente que manda, não. Quem manda são as leis químicas. Cafezinho? Vamos lá. Olha, a turma diz que se pegar um vaso de planta, né? Colocar areia, colocar tudo direitinho, regar todo dia com café, Rivotril, depois de um tempo nasce um professor. Vamos lá. Ó, Rivotril é um calmante, tá, pessoal? Ó, vem-se embora. Olha a outra questão. Guga, até melhorar agora, é? Vamos sempre. Em um recipiente de 400 ml são colocados 2 mols de PCl5 gasoso a uma determinada temperatura. Esse gás se decompõe segundo a reação química abaixo. E o equilíbrio foi alcançado quando 20% do pentacloreto de fósforo, ou seja, do PCl5, reagiram. Essa porcentagem em mol. A constante de equilíbrio Kc nessas condições vale. V. Pessoal, PCl5 dá PCl3 mais Cl2. Ele me diz que no início tem 2 mols em 400 ml, né? Então tem 2 mols, 0 e 0. Aí veja, só que ele diz que desses 2 mols só reage quanto? 20%. Então 20% de 2 é 0,4. Então reagiu 0,4. Só que a proporção é 1 para 1 para 1. Vê, eu tinha 2 no início e reagiu 20% dele. Então se eu tinha 2 e reagiu 20%, reagiu 0,4. Aí, ó, a proporção é 1 para 1 para 1. Então aqui também reagiu 0,4 e aqui também 0,4. Então no equilíbrio eu vou ter 2 menos 0,4, que dá um 6, 0 mais 0,4 e 0 mais 0,4. Guga, e o volume? Ah, eu tenho que dividir todo mundo pelo volume. 400 ml é 0,4 litros, divide por 1.000. E aí, olha, quem é a constante? Produto sobre reagente elevado aos seus coeficientes, que vai dar 1/4, também conhecido como 0,25. Então, vê, pessoal, nessa questão, ele já deu o quê? Ele já deu uma percentagem. Ó, reagiu tanto, tá certo? E aí você faz daquele total quanto reagiu. Já é uma questão que deu uma subidinha no nível. Bora continuar fazendo mais questões? Ora, tem tempo ainda, rapaz. Ó, pessoal, aqui agora eu queria que você lembrasse que a gente tem fatores como temperatura, pressão, concentração que alteram o equilíbrio. Então veja, o que eu quero mostrar para você agora é, eu tenho essa reação aí.
Primeira coisa que eu faço é balancear a reação. Ela está balanceada. Me diz uma coisa, quantos mols de reagente eu tenho? Um de nitrogênio e um de oxigênio. Eu tenho 2 mols. E quantos de produto eu tenho? 2 também. Então eu tenho 2 mols de reagente, 2 mols de produto. Isso quer dizer que não adianta eu mexer na pressão. Porque quando eu aumento a pressão, o equilíbrio desloca para o lado com menores coeficientes gasosos. Gasosos. Pressão é só para gás. Como os dois têm a mesma quantidade, não tem para onde ir. Aí ele pergunta, é possível deslocar para a direita? Antes de responder a questão, eu já penso, eu quero deslocar para o produto. Então, ou eu aumento o reagente, ou eu diminuo o próprio produto. Porque se eu aumentar reagente, vai para o lado que tem menos, que é o produto. E se eu tirar produto, vem para o lado dele, para tentar minimizar o problema. Então ele diz, retirando N2, não. Se você retirar N2, você está retirando reagente, então vem para o reagente. Removendo NO, é uma boa ideia, porque aí você está tirando o produto, vem para o lado que perdeu. Catalisador não desloca equilíbrio. E pressão, nem diminuindo nem aumentando, nenhum fator, porque os dois lados têm a mesma quantidade em mol. Certo? Google temperatura. Nessa questão ele não me disse nada sobre a temperatura. Vê, queremos aumentar a concentração de CO2 nesse equilíbrio. E para isso ocorrer, o que é que eu faço? Primeira coisa que eu tenho que pensar é, pessoal, olha a quantidade em mol dos dois lados. 1 com 1, 2, 1 com 1, 2. De novo, a pressão não vai alterar, porque o número de mol dos dois lados é exatamente o mesmo. Então, queremos aumentar CO2, queremos ir para um produto. Então, se eu adicionar hidrogênio, hidrogênio está no produto. Se eu aumento o produto, ele joga para o reagente. Retirar água, a água está no reagente. Então, se eu jogo para ele, então não quero adicionar CO. Porque se eu adicionar CO, eu aumento a quantidade de reagente. Aí ele joga para o produto para igualar. Sempre assim, tá? O nome desse assunto era princípio da fuga ante a força. Eita, é muito legal esse nome, né? Ele quer dizer assim, tudo que você fizer, a reação tenta se defender. Vamos ver outra aqui, que tu vai... Deixa eu vir aqui para o quadro para a gente ver. Muita coisa, né, pessoal? Tu não visse nada ainda. Vê. Coisas importantes. CaCO3 dando CaO mais CO2. Veja, me diga, se eu aumentar a concentração de CaCO3, se eu aumentar de CaO, se eu aumentar a pressão, o que é que acontece? Vê, se eu aumentar CaCO3, o que é que acontece? Vai, me diz aí. Estou esperando. Eles vão dizer? Espero que vai. Exatamente. Não vai acontecer nada. Oxê, por quê? Porque ele é sólido. Sólido e líquido não participa do equilíbrio. Ah, então se eu colocar CaO também não vai acontecer nada. Mas não, porque sólido e líquido não deslocam o equilíbrio. Agora, se eu aumentar a pressão, vê. Pessoal, quantos gases tem aqui? 0 mol. Não tá esse zero espécie O, né? 0 mol. E aqui tu tem quanto? De gás? 1 mol. Então, se você aumenta a pressão, vai para o lado que tem menos. Vai para lá. Poxa, mas não é sólido? Eu não estou dizendo sólido e líquido não desloca o equilíbrio, mas sofre o deslocamento. Então, se eu deslocar para a esquerda, aumenta CaCO3. Não é legal? Sólido e líquido não desloca o equilíbrio, mas sofre o efeito de deslocamento, porque ele participa da reação. Então, lembrar isso. Ele não participa do equilíbrio, mas participa da reação. Certinho? Vamos lá. Olha aí, pessoal. Agora a gente vem para mais uma. Olha, essa reação é endotérmica ou exotérmica? N2 mais O2 deu 2NO menos energia. Então quer dizer que ela está NO, tá? Menos a energia. Então ela está querendo ganhar energia. Ela é endotérmica, certo? Esse menos não está no ΔH. Ele está dizendo que N2 mais O2, para dar NO, tá certo? Ele tem que ganhar energia. Porque o produto tem menos, então o reagente tem mais. O produto tem menos 88. Se o produto tem menos 88, então é porque no reagente tem mais 88. Logo, a reação foi endotérmica.
é deslocado no sentido de formação do NO. Se a pressão de novo não altera, porque são 2 mols de um lado, 2 do outro. Aqui na frente tem 1, aqui na frente tem 1, e aqui tem 2, então não altera. N2 for retirado. Não, se N2 for retirado, eu estou tirando reagente, aí vem para o lado dele. A temperatura for aumentada, aí sim, porque a reação é endotérmica. É verdade. Se o catalisador for adicionado, catalisador não desloca equilíbrio. Muito bem, catalisador não desloca equilíbrio. E o volume, mexer no volume é a mesma coisa que mexer na pressão. Eu entendi que você ficou com dúvida nisso. E eu vou falar agora para você aqui. Vem cá. Se eu tiver assim, ó, A mais B mais 20, dando C mais D. Ou se eu tiver X mais Y menos 40, dando XY. Ou se eu tiver C mais E, dando D mais 96. Ou se eu tiver E mais F, produzindo G menos 45. Me qualifique cada uma delas aí, vá. A primeira, mais 20 está ganhando 20. Então, é uma reação endotérmica. Google, se na hora da prova me confundir, aí tu faz isso, ó. Tu bota o ΔH aqui, né? Aí aqui, ó, aqui é mais, né? Quando tu mudar para produto é menos. Quando tu mudar para o ΔH, volta a ser mais. É um método para você não esquecer, né? X mais Y menos 40. Ou seja, essa reação, o reagente está perdendo aqui. Então, se está perdendo, é a reação exotérmica. Se tu esquecer, como é que tu faz? Menos, quando mudar para cá, vira mais. Quando for para o ΔH, vira menos de novo. Negativo. C mais D mais 96 quer dizer o quê? Mais 96 quer dizer que ele está liberando 96. Então, ΔH é negativo. A reação é exo. E menos 45, se tu passar por ΔH, ela também fica o quê? Mais 45. Ela é endo. Não pode esquecer isso não, tá? Isso é importante para não errar uma questão por um detalhe que é um detalhe, não é nada fora da nossa realidade. Certinho? Talento, vamos embora. Vamos embora, rapaz. Aqui é bom. Ó. Ele diz agora. Ó. Pessoal, se o equilíbrio de 3 gases estiver em equilíbrio, se a mistura de 3 gases estiver em equilíbrio, qual o efeito em cada situação? Quantos mols eu tenho de nitrogênio? 1. De hidrogênio, 3. Então dá 4. E aqui eu tenho quanto de produto? 2. Comprimir. Quando eu comprimir, eu estou aumentando a pressão. Diminuo o volume, estou aumentando a pressão. Vai para o lado com menores coeficientes. 2 é menor do que 4. Então vai para a direita. A quantidade de amônia aumenta. Aumentar a temperatura. Ó, mais 22. Quer dizer que a reação é exotérmica no sentido direto. Se ela é exotérmica no sentido direto, ela é endo no sentido inverso. Então, se eu aumento a temperatura, o lado que quer ganhar é o endo. Então, vai para o sentido inverso. Então, diminui. Introdução de hidrogênio. Hidrogênio é reagente. Se eu aumento o reagente, vai para o produto. Então, aumenta. Então, como é que ficou? Aumenta, diminui, aumenta. Legal, não foi? E aí, pessoal, uma das questões que a gente pode trabalhar é a degradação dos corais, tá? Que vai ser o tópico que a gente vai ver agora em equilíbrio iônico. O deslocamento de íons, tá certo? Na próxima aula da gente, que vai começar com pH, pOH, equilíbrio iônico, chegar até KPS. Então, deixei esse pontozinho aí para você começar a se divertir. E aí, pessoal, estamos por aqui, estamos juntos. Qualquer dúvida, fala comigo, tá? Certíssimo? Então, lembrar, deslocamento de equilíbrio acontece com quem? Pressão, temperatura e concentração. Catalisador não desloca equilíbrio e que a gente também, sólido e líquido, não participa do equilíbrio. E veja bem, gasoso e aquoso. Mas se for pressão, é só gasoso. E aquoso não é líquido, aquoso é dissolvido em água. Tranquilo?